Olá pessoal, bom dia, professor Igor Nasser, curso de Medicina. Hoje, na nossa aula de número 8, nosso curso de Embriologia Genética, vamos falar sobre hemoglobinas e hemoglobinopatias. Bem, antes de nós falarmos das hemoglobinopatias, vamos relembrar de forma rápida apenas a estrutura da hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma molécula, uma proteína tetramérica, formado por quatro subunidades, por quatro cadeias polipeptídicas. É uma proteína com estrutura quaternária, a proteína globular. E essas quatro cadeias polipeptídicas, elas são compostas da seguinte forma, como você já sabe, mas apenas revisando. Duas cadeias de alfa-globina e duas cadeias de beta-globina. Essas cadeias elas interagem entre si através de interações fracas, e cada cadeia dessa ela está associada a um grupo não proteico, um grupo prostético, que nesse caso é o grupo M. O grupo M ele tem uma função importante, ele é formado por um anel que tem ligações duplas conjugadas, um anel aromático, que está associado a um ferro 2+, que vai auxiliar no processo de transporte de moléculas de oxigênio. Então, dessa forma, a hemoglobina ela tem a importância exatamente de transportar o oxigênio dos alvéolos pulmonares através da circulação sanguínea, obviamente a hemoglobina dentro das hemácias, até as células alvo que necessitam desse oxigênio para realizar a cadeia transportadora de elétrons. Ele vai atuar ali como um receptor final de elétrons na cadeia transportadora. Então, a hemoglobina é uma molécula fundamental para o metabolismo e para a manutenção da vida. A hemoglobina, pessoal, por ser uma molécula por ser uma proteína tetramérica, por ser formada por quatro cadeias polipeptídicas, sendo que dessas quatro cadeias, duas são alfa e duas são cadeias beta, esses genes que codificam as cadeias alfa e beta estão localizados em cromossomos diferentes. Então, os genes que codificam a cadeia beta, considerando a hemoglobina no indivíduo adulto, a hemoglobina alfa 2 e beta 2, o gene das cadeias beta está localizado no cromossomo 11, enquanto que o gene que codifica a cadeia alfa está localizado no cromossomo 16. No entanto, as hemoglobinas, nós temos diferentes tipos de hemoglobinas que são produzidos em cada fase do desenvolvimento humano. Então, nós temos hemoglobinas que são produzidas apenas durante o período embrionário, outras que são produzidas durante o período fetal as hemoglobinas que são produzidas na fase pós-natal, digamos assim. Basicamente será hemoglobina alfa 2 beta 2. E essas diferentes hemoglobinas elas são produzidas preservando a proporção de quatro cadeias, sendo duas cadeias de um tipo e duas cadeias de outro tipo. No entanto, a composição dessa cadeia ela vai variar. De qual forma? Então nós temos aqui, por exemplo, vou passar aqui o próximo slide, só para mostrar para vocês. Então nós temos 6 diferentes tipos de hemoglobina que são produzidos durante a vida do indivíduo, desde a fase embrionária até a fase adulta. Então, no período embrionário são produzidas a hemoglobina Gauer 1, a hemoglobina Portland e a hemoglobina Gauer 2. A Gauer 1 é formada por duas cadeias epsilon, que são cadeias que estão localizadas inclusive no mesmo cromossomo do gene que codifica a cadeia alfa, cromossomo 16. Então, duas cadeias epsilon e duas cadeias zeta, essa letra zeta, duas cadeias zeta e duas cadeias epsilon. Tá ok? Essa vai ser a hemoglobina Gauer 1. Então, ainda na fase embrionária, a Gauer 1 vai passar para a Portland, que já é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias epsilon. E depois a Portland não será convertida, mas o próprio feto, o próprio embrião vai começar a produzir a hemoglobina Gauer 2, que é composta pelas cadeias zeta, duas cadeias zeta e duas cadeias gama. Tá ok? Então essas três hemoglobinas são formadas no período embrionário. Por que são hemoglobinas diferentes? Porque o contexto do desenvolvimento é diferente. Então no período embrionário é ali onde ocorre a organogênese, não existe ainda um sistema circulatório muito bem desenvolvido. Então o contexto do aporte de oxigênio é totalmente diferente naquela situação ali no desenvolvimento embrionário em comparação com a fase fetal e com a fase pós-natal. Tá? Então cada tipo de hemoglobina será especializada
no aporte de oxigênio em um momento específico do desenvolvimento. Passados as 8 semanas, as 8, 9 semanas do desenvolvimento embrionário, já no período fetal, né, o feto ele começa a produzir a hemoglobina F, ou hemoglobina fetal, que é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias gama. Os genes que codificam as cadeias gama estão localizados no cromossomo 11, assim como os genes que codificam as cadeias beta. A hemoglobina fetal, né, ela é produzida durante o período fetal e nos primeiros meses após o nascimento. Nos primeiros 6 meses ainda tem um pouco de hemoglobina fetal. E essa hemoglobina ela tem uma afinidade maior pelo oxigênio em comparação com a hemoglobina adulta, devido ao fato das trocas gasosas elas serem realizadas na placenta. Então, como o desenvolvimento embrionário e fetal ele exige muita energia e o metabolismo ele é muito acelerado do feto, da criança, então nesse caso, essa hemoglobina tem que ter uma capacidade de aporte maior de oxigênio. E o oxigênio vai ser obtido, obviamente, através da placenta, através da barreira placentária ali, onde o sangue da criança vai estar em contato com o sangue materno rico ali em glicose, rico em oxigênio. Tá? Então essa hemoglobina fetal deve ser capaz de captar muito bem esse oxigênio ali na barreira placentária, na interface placentária. Após o nascimento, né, após a criança ter os pulmões ali desenvolvidos, ela começar ali a ter a respiração pulmonar propriamente dito, né, a criança ela começa a produzir hemoglobina adulta. A hemoglobina adulta são dois isotipos, a hemoglobina A1 e a A2, sendo que a A1 está em maior quantidade, cerca de 95% das hemoglobinas são na forma de hemoglobina A1, que é a hemoglobina tradicional como nós já conhecemos, que é a duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Tá ok? A hemoglobina A2 são duas cadeias alfa e duas cadeias delta. Tá ok? Sendo que a hemoglobina A1 ela está em maior quantidade. Existe uma pequena porcentagem de hemoglobina fetal, como eu falei com vocês, que permanece após o nascimento, no entanto, até os 6, 7, 8 meses de idade. Entre os 6 e 8 meses de idade, ainda tem uma pequena porcentagem, depois essa hemoglobina fetal ela desaparece. Tá ok? Voltando aqui nessa figura, então nós temos aqui os dois cromossomos envolvidos na produção das hemoglobinas. O cromossomo 11 ele contém uma série de genes que codificam não somente as cadeias beta, mas também isotipos do gene da cadeia beta, que são a gama G, a gama A e a delta. E também a epsilon, ela vai ter um papel importante lá na fase embrionária para compor a hemoglobina Gauer e a hemoglobina Portland. As cadeias gama também têm seus genes ali localizados no cromossomo 11, que comporão a hemoglobina fetal. Também as cadeias delta, que vão compor a hemoglobina A2, já na fase adulta, também se localizam no cromossomo 11, assim como o gene que codifica as cadeias beta. Tá ok? Já o cromossomo 16, nós temos ali o gene que codifica a cadeia zeta, que vai compor a hemoglobina Gauer, que é uma hemoglobina importante na fase embrionária, na primeira fase do período embrionário, e também os dois isotipos alfa-1 e alfa-2, sendo que a alfa-1 vai compor a hemoglobina A, nesse caso, e a alfa-2 vai compor a hemoglobina A2. Tá? Ambas aqui também serão produzidas durante o desenvolvimento, mas também farão parte da hemoglobina adulta. Bem, um ponto importante é que esses genes eles estão dispostos nos cromossomos em ordem cronológica em que são expressos. Como assim, professor? Então, existe nesses cromossomos uma região chamada região controladora do loco, ou região LCR, que é uma região que vai ativar a transição desses genes. No entanto, esses genes eles são expressos em sequência, de forma que genes que estão mais próximos do locus LCR, que não está representado aqui nesse gráfico, mas aqui nesse diagrama nós estamos aqui representados, genes que estão mais próximos do LCR serão expressos mais precocemente no desenvolvimento, enquanto que genes que estão mais distantes terão a sua expressão gênica ativada, digamos assim, em fases mais tardias do desenvolvimento. Nesse caso aqui, a hemoglobina beta, a cadeia beta, perdão, da hemoglobina A, né, ela será produzida, né, de fato, né, após o nascimento. Tá ok? Antes do nascimento, né, essa cadeia beta ela é substituída, nesse caso, pelo gene que codifica a cadeia F.
né, que codifica a cadeia gama, né, que faz parte da hemoglobina fetal, melhor dizendo. Bem, dando essa introdução bem breve, né, sobre as hemoglobinas e a composição desse tetrâmero, né, que é a molécula de hemoglobina, né, e as quatro cadeias que a formam, né, sendo duas cadeias, dois dímeros, né, sendo na hemoglobina adulta, hemoglobina A, duas cadeias alfa, duas cadeias beta. Na hemoglobina A2, duas cadeias alfa e duas cadeias delta. Então, nesse caso, né, que é a hemoglobina, que também faz parte da hemoglobina adulta, então em menor quantidade. Bem, nós temos, né, verificado na literatura, né, infelizmente, né, existem doenças relacionadas com mutações nos genes das hemoglobinas. E essas doenças elas podem ser agrupadas em dois grandes tipos. Aquelas mutações que promovem não uma mudança na composição de cadeias polipeptídicas da hemoglobina, ela continua com quatro cadeias polipeptídicas, no entanto, são mutações que irão alterar essas cadeias. Nós chamamos de variantes estruturais. Dentre essas doenças genéticas que são hereditárias, a principal delas é a anemia falciforme, que eu vou falar um pouco nessa primeira parte da aula. Nós temos também um outro conjunto de doenças genéticas, também hereditárias, que são as talassemias, onde as mutações elas afetam não a estrutura da cadeia polipeptídica em si, mas sim a composição da hemoglobina. Então, como vocês viram anteriormente, a hemoglobina é um tetrâmero, formado por dois dímeros. No caso da hemoglobina adulta, dois dímeros da alfa e dois dímeros da beta. Nas talassemias, existe uma mudança de composição das cadeias polipeptídicas que formam a hemoglobina. No entanto, isso vai resultar em uma hemoglobina totalmente disfuncional e, consequentemente, uma hemácia incapaz de conduzir o oxigênio. Tá? De forma que as talassemias elas são mais graves, em geral, em comparação com a anemia falciforme. Embora nós temos diferentes graus de talassemia, conforme os tipos de mutações e quantos alelos, seja da cadeia alfa ou da cadeia beta, foram silenciados. Tá ok? Aí nós vamos ter talassemia menor, talassemia média ou intermediária e talassemia maior. Tá? Eu vou falar disso um pouco mais no final dessa aula. Tá? Então vamos agora nessa primeira parte da aula, uma aula mais curta, né? É um capítulo curto do livro, falarmos da anemia falciforme e depois finalizamos a aula falando um pouco das talassemias. Bem, conforme nós já estudamos em bioquímica, a anemia falciforme ela é resultado de uma mutação pontual, uma mutação específica, que vai ocorrer no gene que codifica a cadeia beta. E essa mutação será a mutação de uma única base, localizado na segunda base do códon que codifica para glutamato. Então, o códon que codifica para glutamato são dois códons possíveis, o códon GAA e o GAG. Então, na segunda base, onde nós temos uma adenina, ocorre uma mudança dessa adenina para uma uracila, de forma que esse códon é transformado naquele conjunto de códons que codifica para a valina. Só que essa mutação é uma mutação importante porque ela vai fazer com que seja trocado um aminoácido, um resíduo de aminoácido que tem carga lateral negativa, carregada, para um resíduo de aminoácido que é apolar, alifático apolar. Isso vai alterar dramaticamente as interações que essa cadeia beta irá fazer. Tá ok? De forma que a hemoglobina que possui nossas cadeias beta esse tipo de mutação é chamada de hemoglobina S. Essa hemoglobina S, como nós já vimos em bioquímica, ela tem uma capacidade de se agregar, formar agregados proteicos muito maior, né? E com isso ela vai formar esses agregados em hemácia e vai conferir essa hemácia uma forma falciforme, um formato de foice. A hemácia falciforme ela tem um nome, ela é chamada de depranócito. Isso vai ter algumas consequências. Se o indivíduo ele for heterozigoto, o indivíduo ele terá o traço falciforme, ele não manifestará a doença em si, mas terá o traço falciforme, ele vai ser um indivíduo normal. Inclusive existe até uma proteção desse indivíduo com respeito à malária, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. No entanto, se o indivíduo ele for homozigoto para essa condição, né, nesse caso, ele vai produzir apenas hemácias falciformes, então ele terá anemia falciforme, tá? Que já é uma anemia, né, grave, inclusive.
Bem, existem outras mutações, não apenas essa mutação que converte a hemoglobina A para a hemoglobina S, que é a hemoglobina falciforme, que é essa mutação que nós falamos agora, que muda o glutamato para a valina, mas existem também outras mutações, embora mais raras, mas que também são documentadas, como na cadeia beta, todas na cadeia beta, como a mudança de fenilalanina 42 para serina, é uma mudança dramática. Isso vai tornar a hemoglobina instável, vai levar à precipitação dessa hemoglobina, hemólise, e também essa hemoglobina terá baixa afinidade pelo oxigênio. Também outros tipos de hemoglobinas também, que irão variar, conforme o tipo de mutação que a cadeia beta sofreu. Tá, ok? O interessante é que os diferentes tipos de mutações apresentarão diferentes padrões de herança. Tá, ok? Isso que é interessante. Lembrando que, no tocante aos padrões de herança, nós temos que ponderar se aquela condição ela vai ser marcante se o gene estiver em homozigose ou se basta o alelo estar presente, mesmo o indivíduo sendo heterozigoto, para aquela condição se manifestar. Eu disse a vocês na aula de herança monogênica que geralmente características que têm um padrão de herança autossômico dominante, elas correspondem a alelos que codificam genes estruturais, enquanto que características que se manifestam apenas em homozigose, como no caso da herança autossômica recessiva, quase sempre corresponde a genes que codificam enzimas. Ou seja, você tem que ter os dois alelos disfuncionais para aquela condição se manifestar e ser observada. Bem, no caso da anemia falciforme, a anemia falciforme, embora o indivíduo ele tenha o traço falciforme, o indivíduo que tem um traço, ele leva uma vida normal. Ele produz os depranócitos, mas esses depranócitos são reciclados num baço. O baço ele vai produzir hemácias normais, também vai produzir também hemácias falciformes, mas o indivíduo ele consegue ali realizar a função de transportar oxigênio. Tá, ok? Então, nesse caso, a anemia falciforme ela vai se manifestar enquanto doença apenas numa situação de homozigose. Então, é um padrão de herança autossômico recessivo. Tá, ok? Mas, como eu falei, isso depende muito da patologia da mutação. Tá? Se apenas um alelo defeituoso for determinante para a doença, então nós teremos uma herança autossômica dominante. Tá, ok? Se for uma característica onde cada alelo determina um fenótipo diferenciado e o heterozigoto manifestar os dois fenótipos, então nesse caso nós teríamos uma codominância. Essa seria a situação. Então, só para ressaltar, os termos dominante e recessivo eles se aplicam às características, ou seja, ao fenótipo e não aos genes em si. Tá, ok? Em alguns casos, dependendo da natureza da mutação, a doença pode ser herdada de maneira autossômica dominante ou autossômica recessiva. Como eu expliquei para vocês, dependerá muito da mutação e da consequência dessa mutação. Tá, ok? Mais uma vez, o indivíduo só vai ter anemia falciforme se tiver os dois alelos mutados. Se tiver um alelo mutado, ele terá o traço falciforme, mas vai ter uma vida normal. Tá, ok? Então, por isso que é autossômico recessivo. Bem, a hemoglobina S, que é a hemoglobina que sofreu essa mutação, ela vai, se o indivíduo ele possui essa mutação, na verdade, mesmo se ele for heterozigoto e tiver ali o traço falciforme, essas hemoglobinas elas se agregarão dentro da hemácia e formando agregados proteicos, como eu mostrei nos slides anteriores, que culminarão em um formato falciforme da hemácia. E a hemácia com formato falciforme, ela tem um nome, ela é chamada na literatura de depranócito. Tá? E como eu falei com vocês, no caso da anemia falciforme, a doença ela só se manifestará se o indivíduo for homozigoto para a hemoglobina S. Tá, ok? Então, se o indivíduo for HbSS, ele terá doença falciforme. Se ele for HbAS, se ele produzir hemácias normais e hemácias falciformes, ele terá o traço falciforme. E, nesse caso, ele não será um indivíduo doente, mas vai ter o traço. Agora, se o indivíduo for saudável, não tiver nenhum traço, também o indivíduo heterozigoto saudável nesse caso, mas o indivíduo homozigoto, ele terá, vai produzir as duas cadeias beta de forma perfeita, sem nenhum tipo de mutação. Bem, e no tocante a patogênese da anemia falciforme, o grande problema no tocante ao acúmulo de depranócitos nos vasos sanguíneos.
esse acúmulo ele pode causar a vasoclusão desses vasos e assim impedindo a passagem de sangue para as extremidades e regiões importantes daquele tecido, levando à necrose, levando à morte celular naqueles tecidos que deixam de receber o sangue ali contendo oxigênio ou contendo nutrientes. Tá, ok? Então a patogênese está muito relacionada à obstrução desses vasos sanguíneos. Também, como resultado disso, né, uma consequência mais dramática da anemia falciforme no tocante à sua patogênese, o indivíduo que já tem anemia falciforme, no caso a necrose tecidual, né, a formação de ulcerações, né, que muito por conta dessa oclusão dos vasos sanguíneos. Então, esses vasos são obstruídos, a região downstream, né, ou seja, a região a jusante, né, que está abaixo dessa obstrução, dessa oclusão, ela não receberá ali o oxigênio nem nutrientes, as células sofrerão um processo de necrose, levando justamente à formação dessas ulcerações. Então, e também um outro ponto importante é que na anemia falciforme existe também a questão da esplenomegalia, que é justamente um aumento do baço. Por quê? Porque o indivíduo ele vai destruir muitas hemácias falciformes, e essas hemácias elas terão uma tendência de se acumularem no baço, tá? Levando a um aumento do tamanho do baço, levando a esplenomegalia, tá, ok? Devido ao acúmulo de depranócitos nesse órgão. Também outros aspectos, como infertilidade, devido justamente os vasos sanguíneos que são muito abundantes nas extremidades do corpo, né, eles serão mais afetados. Então, estruturas que estão muito na extremidade do corpo, ou estruturas muito vascularizadas, serão afetadas por essa oclusão. Retardado o crescimento devido à redução do fluxo sanguíneo e também da oferta de glicose e oxigênio. Um aumento das chances de derrames cerebrais, úlceras nas pernas, como mostrei para vocês ali. Uma condição chamada priapismo, que corresponde à ereção peniana dolorosa e prolongada, devido justamente a esse problema de circulação. E também a crise de sequestro esplênico, que é justamente esse acúmulo de depranócitos no baço, levando a esse aumento do baço. Bem, como diagnosticar a anemia falciforme? O diagnóstico ele pode ser feito de forma pré-natal, né, por um teste genético, ou de um diagnóstico neonatal. Né? Inclusive, ele faz parte de um dos testes, em alguns países, do teste do pezinho. Né? E o diagnóstico ele se baseia tanto com base no DNA, através da técnica de RFLP, né, se estudando o alelo do gene, né, o alelo que codifica, né, a cadeia falciforme, a cadeia beta falciforme, que vai causar anemia falciforme. E nesse caso no FRLP, a mutação de glutamato para valina, ela resulta numa eliminação de um sítio de clivagem para a enzima MIST2, né? Essa enzima ela vai clivar o gene que codifica a cadeia beta numa região específica em indivíduos saudáveis. Indivíduos que têm a mutação que leva a anemia falciforme, eles não têm esse sítio de clivagem. Então, quando você faz um RFLP, amplificando por PCR o gene da cadeia beta no indivíduo, e você usa a enzima MIST2, MST2, para clivar esse produto de PCR, se houver clivagem, isso significa que o indivíduo ele é saudável. Caso não ocorra clivagem, significa que o indivíduo ele tem a mutação para anemia falciforme. Tá, ok? Então, se você observar os dois alelos não sendo clivados, então esse indivíduo ele será um indivíduo homozigoto para a cadeia mutada, né, nesse caso, então ele será um indivíduo que terá anemia falciforme. A outra forma também muito utilizada na clínica é a eletroforese de hemoglobinas, que corresponde no mesmo princípio. Né? Você vai observar, né, os isotipos diferentes de hemoglobinas. Então, se você observar os dois isotipos de hemoglobinas saudáveis, hemoglobina A, se divide um indivíduo normal. Se você observar dois padrões de hemoglobina, né, a hemoglobina A e a hemoglobina S, o padrão característico para a hemoglobina S, o indivíduo terá o traço falciforme. Se o indivíduo ter os dois padrões para a hemoglobina S, esse indivíduo terá anemia falciforme. Tá, ok? Então, são testes moleculares para se fazer um diagnóstico precoce. Nós discutimos, inclusive, né, pessoal, o RFLP em aulas passadas, né? Inclusive. Bem, como eu falei com vocês, o padrão de herança
da anemia falciforme é um padrão de herança autossômica recessiva, uma vez que clinicamente a doença ela só se manifesta se o indivíduo possui os dois alelos mutados, né? Nesse caso, ele vai produzir uma hemoglobina que terá essa mutação na cadeia beta. Essa mutação fará com que essa hemoglobina ela tenha uma tendência de formar agregados dentro das hemácias. Esses agregados farão com que as hemácias adquiram um formato de foice, né, gerando assim os depranócitos. Esse tipo de alelo ele é muito frequente em populações africanas, em algumas populações da África e também em algumas populações do Sudeste Asiático também. Ali na região da Índia, naqueles países ali próximo à Índia, e também populações africanas. E esqueci de mencionar também uma região que a anemia falciforme, não apenas o alelo para a hemoglobina S, mas também algumas talassemias são muito frequentes na região do Mediterrâneo, né? Região da Itália, Turquia, Grécia, toda aquela região do Mediterrâneo norte da África, são regiões onde o alelo para anemia falciforme, bem como para algumas talassemias, são muito frequentes. Tá? Eu esqueci de mencionar esse ponto também. Bem, quando nós analisamos então um eridograma para anemia falciforme, então basicamente nós temos que ter atenção para os possíveis homozigotos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um casamento, né, de um homem, né, que tem o traço falciforme com uma mulher que tem anemia falciforme. Então temos que estar atentos aqui às chances desse casal ter filhos com anemia falciforme. A herança autossômica é recessiva, né, o indivíduo tem que ter os dois alelos ali mutados, né, para a hemoglobina S. Então, nesse caso, o Tom ele teria anemia falciforme, né, eles também teriam filhos com traço falciforme. No caso aqui desse casamento, a chance de ter um filho sem traço falciforme é zero. Ou o filho terá traço falciforme, ou terá anemia falciforme, ou terá um dos dois genótipos e, consequentemente, dos dois desfechos. Então, aqui, então, muita atenção com relação a indivíduos que têm traço falciforme, né? Com relação a casamento de indivíduos. Por exemplo, se fosse a mulher também tivesse, se ela não fosse, ela tivesse anemia falciforme, mas tivesse o traço falciforme, e o homem também tivesse o traço falciforme, que ocorre muito nesses países que eu mencionei a vocês. Então os dois são normais, só que os dois têm traço falciforme. Então temos que considerar a chance de 25% de eles gerarem um filho homozigoto, né, que tem os dois alelos mutados, e assim se gerar uma criança com anemia falciforme. Aí tem que se pensar na terapia, né, que vai passar, a cura definitiva passa por um transplante. Bem, como eu disse a vocês, os termos dominante e recessivo eles se aplicam às características e não aos genes, né? Então, aos alelos, na verdade. Então, como eu disse a vocês, quando um gene ele codifica uma proteína estrutural, cuja deficiência ela vai resultar numa consequência grave para o organismo, então, geralmente, né, digamos, essa mutação, ela vai se manifestar, nós veremos essa característica manifestada, né, já numa situação de heterozigose. Não precisa ter uma homozigose daqueles dois alelos mutados. Né? Agora, se for num gene que codifica uma enzima ou um processo fisiológico, como é o caso, nesse caso da anemia falciforme, da hemoglobina, então, mesmo que nós tenhamos um alelo mutado, um alelo defeituoso, tendo outro alelo normal, esse alelo normal vai produzir a proteína normal, e a proteína normal ela vai conseguir realizar aquela função fisiológica. Tá? Então, nesse caso específico, essa mutação ela só vai ter efeitos mais sérios para o organismo se ela estiver em homozigose, ou seja, se o indivíduo fosse HBS. E o indivíduo heterozigoto ele vai produzir hemácias falciformes, mas também vai produzir hemácias saudáveis. As hemácias falciformes serão destruídas no baço, mas ele vai produzir hemácias saudáveis. Então, essas hemácias saudáveis elas conseguirão realizar a função de transportar oxigênio. O problema seria se ele fosse homozigoto para a hemoglobina HBS, né, para a cadeia beta mutada, né, com a troca de glutamato para valina. Aí, nesse caso, ele só produziria hemácias falciformes. E aí seria um indivíduo com anemia falciforme. Bem, aqui um exemplo, né, um exercício, né, um pai
com anemia falciforme e mãe com traço falciforme. Qual a probabilidade de ter um filho com anemia falciforme? Nós já até vimos essa árvore, né, em 3 slides atrás. Então aqui basicamente um pai com anemia falciforme, né, e a mãe com traço falciforme, um cruzamento hipotético. Então a chance de eles terem um filho com anemia falciforme seria de 50% pelo cruzamento. Então 50% de ter um filho com traço falciforme, saudável, normal, mas com traço, e 50% de ter um filho com anemia falciforme, certo? Cruzamentos mais frequentes são entre indivíduos que têm um traço falciforme. E aí, nesse caso, a chance seria de 25%. Tá, ok? Aplicando a segunda lei de Mendel, né, o quadro de Punnett, indivíduos heterozigotos, a chance de sair um homozigoto recessivo seria de 25%. Bem, um ponto interessante é que a frequência de alelos para a hemoglobina S, para a cadeia beta mutada, nessa posição 6, ela tem uma correlação com o número de casos de malária, né, onde ocorre o agente causador da malária, né, o Plasmodium SPP. E o interessante é que indivíduos que têm um traço falciforme, eles têm uma certa proteção, digamos assim, patofisiológica, com relação ao Plasmodium SPP. Por quê? Existem várias teorias para explicar isso, várias explicações, mas o que é mais aceito dentro dessas teorias é que o indivíduo que tem a anemia falciforme, que tem hemácias falciformes ou traço falciforme, por ele ter que destruir esses depranócitos no baço, uma vez que o Plasmodium ele infecta esse indivíduo e ele destrói os depranócitos no baço, então esses depranócitos sendo mais destruídos no baço, consequentemente ele vai destruir depranócitos e hemácias que estão infectadas. Então, tendo uma capacidade de destruir hemácias maior, devido à condição de traço falciforme, logo ele vai ter uma capacidade de reduzir a parasitemia muito mais rápida do que o indivíduo, digamos assim, homozigoto dominante, um indivíduo que só produz hemácias sem qualquer tipo de mutação. Só produz hemoglobina sem qualquer tipo de mutação. Então, o indivíduo que, por exemplo, que é HbA, né, ele possui hemácias saudáveis apenas, ele possui hemoglobinas sem qualquer mutação, né? Mas já o indivíduo que possui o traço falciforme, por ele produzir hemácias saudáveis, mas também hemácias falciformes, essa produção de hemácias falciformes faz com que a taxa de destruição de hemácias no baço seja maior, porque o organismo vai tentar sempre estar o quê? Tirando aquelas hemácias falciformes da circulação para produzir hemácias mais saudáveis. No entanto, como a condição genética dele faz com que ele produza metade das hemácias saudáveis e metade das hemácias falciformes, ele vai estar sempre ali com uma taxa de reciclagem de hemácias no baço muito maior do que um indivíduo saudável, que é HbA. Só que, se ele for infectado com o plasmódio, o que vai acontecer? O plasmódio está na hemácia, como ele recicla mais hemácias, logo ele vai destruir muito mais plasmódios no baço em comparação com o indivíduo que é HbA. Então isso seria uma teoria, né, uma hipótese que poderia explicar essa proteção que indivíduos que possuem o traço falciforme têm, né, no tocante a uma infecção por malária. Em tese, o indivíduo que é HBS, ele teria a proteção ainda maior. Só que, né, não adianta nada ele ter uma resistência maior à infecção pelo plasmódio, pelo causador da malária, mas ele tem a condição falciforme, né, que por si só já é danosa para o indivíduo. Mas de fato, indivíduos que são heterozigotos são saudáveis e têm, né, essa capacidade de destruir mais massas no baço, e consequentemente isso vai facilitar o quê? A redução da parasitemia, ou seja, a redução da quantidade de plasmódios nas hemácias, porque mais hemácias serão destruídas e mais hemácias infectadas, inclusive, com o plasmódio, serão destruídas no baço. Então isso resulta no quê? Em uma redução mais rápida da parasitemia. Isso é uma teoria, né? É uma das teorias mais aceitas para correlacionar, né, o traço falciforme com a proteção que essa condição dá frente a uma infecção por malária. Bem, então é o que nós falamos, né? São 2 pontos, é uma ponderação isso, né? Então a condição dele ter o traço falciforme
né, faz com que ele destrua as hemácias no baço e, consequentemente, se as hemácias estiverem infectadas, ele vai destruir, por consequência, mais agentes, né, infecciosos, nesse caso o Plasmodium spp. Tá ok? E aqui, nesse quadro de baixo, eu coloquei aqui qual seria o tratamento para se curar um indivíduo que ele é homozigoto para a hemácia HBS, né, para hemoglobina HBS, perdão, um indivíduo que tem anemia falciforme de fato. Então, o tratamento definitivo seria a transfusão sanguínea, né, e o transplante de medula óssea, né, porque como é um problema genético, ele teria que fazer um transplante de medula óssea. Né, também alguns tratamentos com quimioterapia, hidroxiureia, aumenta a produção, esse tratamento com quimioterapia faz com que o indivíduo ele aumente a produção de hemoglobina fetal e melhora a função das hemácias. Isso é interessante por quê? Porque se ele produzir a hemoglobina fetal é formada por quem? Alfa 2, gama 2. Como na anemia falciforme o problema está na cadeia beta, a mutação está na cadeia beta, então, ou seja, se ele trocar a cadeia beta, que é mutada, pela cadeia F, então ele resolve o problema. Então existem algumas terapêuticas que utilizam a hidroxiureia para poder induzir esse indivíduo a produzir a cadeia F ao invés da cadeia beta que está mutada, né? Então ele vai produzir a enzima, a hemoglobina alfa 2, gama 2, que nesse caso será a hemoglobina fetal, que é aquela produzida, né, na fase fetal e até os primeiros 6 meses após o nascimento. Bem, o outro tipo de hemoglobinopatia também muito importante são as talassemias. Então, enquanto que a anemia falciforme ela corresponde à mutação na própria cadeia nesse caso na cadeia beta, né, mas sem ocorrer ali a alteração da composição da hemácia, a hemácia vai continuar tendo 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Só que existem mutações na cadeia beta que alterarão a estrutura dessa cadeia. No caso das talassemias são doenças que correspondem também a mutações, mas essas mutações têm como consequência a deleção de certos alelos, ou de um alelo alfa ou do alelo beta. Isso vai fazer com que ele produza uma quantidade desbalanceada de cadeias alfa e beta. Lembrando que a hemoglobina ela tem uma quantidade equivalente de cadeias. Ela tem que ter 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Ela não pode ter 4 cadeias beta e nenhuma alfa, ou 3 beta e uma alfa. Ela tem que produzir de forma balanceada essa quantidade de cadeias. No caso da hemácia, a hemácia tem que produzir hemoglobinas que possuem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Se uma hemácia, devido a mutações, ela não consegue produzir cadeias alfa e só produz beta, esse indivíduo vai ter uma talassemia. Tá? Então, o normal seria o indivíduo produzir 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta e assim gerar uma hemoglobina. Então, cada tetrâmero desse é uma hemoglobina. Ok? Então, vai produzir hemácias normais. No caso da talassemia, existem 2 tipos. Existe a talassemia alfa e a talassemia beta. A talassemia alfa, o indivíduo ele possui mutações que reduzirão a produção das cadeias alfa ou simplesmente nocautearão, digamos assim, ou simplesmente silenciarão a produção de cadeias alfa. Então esse indivíduo ele vai produzir ou exclusivamente cadeias beta ou muito mais cadeias beta. Então isso será um tipo de talassemia, nós chamamos de talassemia alfa. E a gravidade dessa talassemia será conforme ao desbalanceamento, o grau de desbalanceamento entre cadeias alfa e beta. Quanto mais cadeias beta ele produzir em comparação com as alfa, mais grave será essa talassemia. Isso terá a ver com o tipo de mutação que esse indivíduo sofreu, ou com o tipo de alelo que ele herdou, nesse caso dos pais. De igual modo, também para as cadeias beta. Então, a talassemia beta, nesse caso, o indivíduo ele tem uma deficiência na produção de cadeias beta. Então, ou ele não vai produzir cadeia beta nenhuma, ou vai produzir um número reduzido em comparação com as cadeias alfa. Então, esse indivíduo ele vai ter a talassemia beta. Eu já adianto para vocês que a talassemia beta ela vai ser muito mais grave em comparação com a talassemia alfa, tá ok? Isso porque as cadeias alfa, que estão em excesso, elas precipitam na hemácia, né, levando ali uma redução do número de hemácias no sangue circulante, né, e outras consequências também
né, como deformações ósseas devido a comprometimento de medula óssea e outros aspectos clínicos observados na talassemia beta. Bem, mais uma vez, para nós relembrarmos, né, os genes que codificam as cadeias alfa e beta nas hemácias, bem como as outras cadeias que compõem, as cadeias alfa e beta nas hemoglobinas, bem como as outras cadeias que fazem parte das outras hemoglobinas durante o desenvolvimento embrionário e fetal, né, como nós já falamos no começo da aula, independente do alelo, né, em questão, independente do gene em questão, a composição de uma hemoglobina é formada por duas cadeias do tipo alfa e duas cadeias do tipo beta, ou, né, duas cadeias zeta e duas cadeias epsilon, se for uma hemoglobina Gauer, por exemplo, né, e por aí vai, né, conforme o tipo de hemoglobina, nós teremos sempre 2 e 2, sempre essa proporção, né? Então, as mutações que causam talassemia são aquelas mutações que alterarão essa proporção de cadeias na produção de uma hemoglobina. A hemoglobina sempre, independente de qual seja, ela sempre será um tetrâmero, formado por duas cadeias de um tipo e duas cadeias de outro tipo. Se essa proporção ser alterada, nós teremos uma talassemia. Tá ok? Então vai depender muito das mutações que essas duas regiões cromossômicas, os cromossomos 11 e cromossomo 16, sofrerem para que esse indivíduo ele apresente assim, esse desbalanceamento das cadeias que compõem as hemácias, que compõem as hemoglobinas. Bem, falando primeiramente da talassemia alfa, né? Então a talassemia alfa ela corresponde a mutações do cromossomo 16, ou seja, o indivíduo ele tem uma redução da produção de cadeias alfa, ou simplesmente ele não consegue produzir cadeias alfa, que é o tipo mais grave de talassemia. Então a talassemia alfa é aquela talassemia que resulta de mutações no cromossomo 16, uma região específica, a região do braço pequeno do cromossomo 16, região 13. Essas mutações, são várias mutações documentadas, elas têm diferentes resultados. Ou ela vai reduzir o número de cadeias alfa produzidas, ou simplesmente vai silenciar por completo a produção de cadeias alfa. Lembrando que o cromossomo 16 ele tem duas regiões que codificam cadeias alfa, né? Ele vai codificar tanto a cadeia alfa 1 quanto a alfa 2. Tá ok? E como eu estou mencionando para vocês, geralmente essa talassemia alfa é causada pela deleção ou perda da expressão de genes para a globina alfa, né? Para a cadeia alfa. A formação de uma hemoglobina normal, né, será a causa da patogênese, né, o que resulta na destruição das hemácias e consequente anemia, né? Então, ou seja, hemácias que não possuem hemoglobinas normais, ou seja, uma hemácia que possui hemoglobina formada por cadeias alfa apenas, né, é uma hemácia totalmente, por cadeias beta apenas, ele não vai produzir alfa, ou vai produzir menos alfa em comparação com a beta, vai ser uma hemácia totalmente disfuncional, né, porque as hemoglobinas são disfuncionais, né, só tem cadeias beta ou tem 3 betas e uma alfa, isso é uma hemoglobina disfuncional. Então essas hemácias serão destruídas no baço e isso vai causar um quadro de anemia. Bem, como eu falei com vocês, conforme o tipo de mutação, né, se a mutação, lembrando que o indivíduo, no cromossomo 16, ele possui 2 genes para a cadeia alfa, certo? Como o indivíduo ele tem 2 pares de genomas haploides, ele possui um par para o cromossomo 16, né? Então ele tem 2 genes para a cadeia alfa no cromossomo materno e 2 genes para a cadeia alfa no cromossomo paterno. Então isso vai depender muito do tipo de mutação. Então as mutações mais graves são aquelas que farão com que o indivíduo tenha um número reduzido de genes funcionais para a cadeia alfa, certo? Aqui nesse caso a composição do pai e da mãe. Tá? Então as mutações mais severas são aquelas que o indivíduo não vai conseguir produzir nenhuma cadeia do tipo alfa. Nesse caso, né, o indivíduo ele nem chega a termo, né, a gestação nem chega a termo, né, o feto ele padece por uma condição chamada hidropsia fetal, né, que ele não consegue produzir cadeias alfa, né, infelizmente, né, a criança ela não consegue vir a termo. E outro tipo grave também, que é a doença da hemoglobina H, né, que o indivíduo ele possui apenas um gene e um dos cromossomos que está funcionando. Então, por exemplo, no cromossomo paterno, né, um gene foi silenciado, mas o outro está funcionando. E no cromossomo materno, ou vice-versa, né, nenhum dos 2 alelos
estão funcionando. Lembrando que eu falo dois alelos, por quê? Porque cada cromossomo 16 possui dois genes para a cadeia alfa. Você recebe um cromossomo 16 do pai e outro da mãe. Tá? E assim, né, conforme os tipos de mutações, né, se for as duas mutações de um cromossomo, ou seja, o indivíduo aqui recebeu o cromossomo do pai com os dois genes alfa funcionando. No entanto, ele recebeu da mãe com os dois genes alfa silenciados. Ou pode ser uma situação aqui que o indivíduo recebeu, ele é heterozigoto, não é heterozigoto, ele recebeu um cromossomo do pai contendo um gene alfa funcionando e outro silenciado. E o mesmo cromossomo que recebeu da mãe, né, da parte materna, também no cromossomo 16, um gene alfa está normal, o outro foi mutado, foi silenciado. Então esse indivíduo vai produzir 50% das cadeias alfa para a hemoglobina. Então nós vamos ter diferentes graus de gravidade da doença com base nessas mutações. Bem, com base também nesse mesmo raciocínio, nós temos também a talassemia beta, né? Que basicamente o problema, né, é a mesma causa que nós observamos na talassemia alfa, que são mutações que silenciam a expressão de genes que codificam as cadeias alfa, nesse caso, na talassemia alfa. Na talassemia beta, são mutações que irão silenciar, né, os genes que codificam a cadeia beta. Né? Então, lembrando que os genes que codificam a cadeia beta estão localizados no cromossomo 11, tá? É um gene só para a cadeia beta e nós temos os seus isogenes, né, que são o gama, o epsilon, aqueles que nós citamos no quadro no início da aula. Então, a talassemia beta, quando o indivíduo ele produz um número reduzido de cadeias beta, ou simplesmente ele não produz nenhum tipo de cadeia beta. Depende muito do tipo de mutação. Tá ok? Ela tem um padrão de herança autossômica recessivo, ou seja, o indivíduo tem que ter os dois componentes genéticos do pai e da mãe incapazes de produzir cadeia beta para ele, de fato, manifestar ali a doença. Tá? Essa talassemia ela reduz a produção ou impede a produção da cadeia beta da hemoglobina. Os sintomas eles começam a aparecer após os 6 meses de nascimento, tanto para a talassemia alfa como para a beta, é após os 6 meses. Por que após os 6 meses, professor? Porque até os 6 meses a criança ela tem a hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal é formada por alfa 2, gama 2, né? Então, nesse caso, né, ele só vai começar a sentir a falta da cadeia beta depois que a hemoglobina fetal ela não ser mais produzida. E a incidência maior, como eu disse a vocês, né, norte da África, né, região do Mediterrâneo, ali, né, norte da África, sul da Europa, Itália, Grécia, Turquia, e também sudeste da Ásia e também Índia. São regiões onde a prevalência de alelos para esse tipo de mutação para a talassemia beta são mais frequentes. Bem, como eu falei com vocês, né, conforme a composição genética do indivíduo, né, esse indivíduo ele pode apresentar diferentes graus de gravidade no tocante à talassemia. Então, quais são esses graus? A talassemia menor, né, que é onde os indivíduos são heterozigotos e possuem o traço talassêmico, eles têm uma doença um pouco mais branda. Então, nesse caso, né, o indivíduo são dois genótipos possíveis para ele manifestar uma talassemia menor. Então, o indivíduo ele pode, né, produzir ele recebeu um alelo do pai, né, normal, e um alelo da mãe totalmente silenciado, né? Ou se não, ele recebeu um alelo do pai normal ou da mãe, né, e do outro cônjuge, né, ele produz metade das cadeias beta. Não importa, ele vai ter um desbalanceamento, né, nesse caso, né? As talassemias são desbalanceamentos em termos de quantidade de cadeias alfa e beta que são produzidas, tá? Então ele vai ter uma talassemia mais branda nesse caso. A talassemia intermediária é aquele que ele possui os dois alelos mutados, os alelos conseguem produzir as cadeias beta, tanto do cromossomo 11 do pai como o cromossomo 11 da mãe. Ele consegue produzir cadeia beta, porém em uma quantidade muito menor. Então, em comparação com as cadeias alfa, essa quantidade vai ser menor, vai ter um desbalanceamento brando nesse caso. Mas como são os dois alelos mutados, né, isso vai configurar uma talassemia intermediária. Tá?
E o modo mais grave da doença é quando o indivíduo possui os dois alelos, tanto o paterno quanto o materno, totalmente silenciados para a produção de cadeias beta. Então esse indivíduo ele sequer vai produzir cadeia beta para a hemoglobina. E é aquele caso quando ocorre, né, o abortamento, né, espontâneo ou a hidropsia fetal, né, que infelizmente a criança não vem a termo devido à ausência de produção, né, de cadeias beta. Né, essa criança não consegue produzir a hemoglobina beta. A hemoglobina A2, né, a hemoglobina adulta. Em alguns casos, a criança ela consegue sobreviver algum tempo com a hemoglobina fetal, porém, como a quantidade de hemoglobina fetal decresce drasticamente após o nascimento, né, e a hemoglobina adulta ela começa a ser produzida em uma maior quantidade, após o nascimento a criança já começa a ter dificuldade, porque não produz a cadeia beta. Por quê? Porque os dois genes estão aqui nesse caso silenciados. Tá ok? Então é o tipo de talassemia mais grave de todos os três. Talassemia beta, né, eu me refiro. Tá ok? Bem, pessoal, então com essa aula rápida, né, sobre hemoglobinopatias, é um capítulo pequeno do nosso livro-texto, eu encerro a aula de hoje. Dúvidas, escreva nos comentários ou no nosso grupo do Telegram, né, a gente pode responder pontualmente lá as dúvidas. Tá ok? Na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre imunogenética. Então, dúvidas, né, fique à vontade para responder, para perguntarem. Né? Nos vemos então na próxima aula falando sobre o assunto imunogenética. Tá ok? Então, bons estudos, um forte abraço e fiquem todos com Deus.